Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Peço que vocês se inscrevam, deixem o seu like, façam um comentário para que eu possa vos ajudar e também ser ajudada. Eu venho através desse canal para ajudar muitos brasileiros que estão aqui, muitos brasileiros que estão ainda no Brasil, a entender um pouco o que se passa nesse tempo todo, que está vindo um fluxo imenso de imigrantes. Não falo só brasileiros, mas tem indianos, muçulmanos, tem ucranianos, tem marroquinos, tem japoneses. Então é assim, a situação de Portugal, ela se tornou mais fácil uma pessoa entrar sem ter que ter um visto. A pessoa pode entrar e assim que entrar, já pode tratar dos seus documentos, arranjar um trabalho, já fica legal. O problema disso tudo é que eu posso dizer com a minha experiência, já tenho 20 anos em Portugal, e posso comparar o de hoje em Portugal de 2004, quando eu entrei, 2004 para 2005. A questão é que, naquela altura, não se podia achar um trabalho, entrar para depois arranjar um trabalho. Não, tinha que se entrar já com visto de trabalho. E quando eu vim para cá, eu entrei com visto de turismo. Só que assim, naquela altura eu tinha 25, 24 anos, era novinha, não tinha ninguém dependendo de mim no Brasil, não tinha filhos, não tinha nada. Então, não tinha muito o que perder. Não estava a trabalhar, vim. Vim através de uma pessoa que eu conheci, vivi aí na casa dela e logo depois consegui trabalho e tinha recentemente acabado de abrir um centro comercial, um shopping. Assim que inaugurou, eu me inscrevi, fui logo chamada, fiquei trabalhando lá. Meu patrão, super gente boa, abriu uma conta bancária para mim e tentou me legalizar através do meu trabalho. Só que, como ele me respondeu, e já se sabia também que o visto de trabalhos eu tinha que sair de Portugal, voltar para o Brasil, procurar uma embaixada e trazer os documentos, entrar com visto de trabalho, né? Meu patrão ia me proporcionar todos os documentos que eu preciso. A questão é que lá na minha cidade, no Brasil, não tinha consulado. E eu fiquei pensando assim, mas será que meu patrão vai esperar esse tempo todo? Eu vou ter que... Eu sei que a burocracia não é fácil, demorada, e não tinha consulado na minha cidade. Mas pronto, eu decidi ficar, mesmo ilegal, tinha um carro de condução, conduzia. Meu medo era ser parada por um policial, porque ia pedir minha documentação, ia ver que meu passaporte já tinha passado o prazo de validade, e podia ser, sim, deportada naquela altura. Então, andei, sim, muito cautelosa. Mas continuei a trabalhar. E depois, meu patrão começou a dizer para mim que, pronto, é natural. E eu compreendi muito a situação dele. Que o shopping, por ter sido recentemente inaugurado, podia haver uma fiscalização. E eu não estar regulada no país. Ele também podia levar uma multa. E eu também podia pagar uma multa e ser deportada. Então, também aceitei as condições dele, porque eu sei que não é fácil, mas agradeço muito, porque ele que me abriu muitas portas, ele abriu uma conta bancária que já foi um grande começo. No entanto, eu não desisti, eu corri atrás, eu era novinha, corri atrás, trabalhava no restaurante, fui trabalhar depois numa outra loja, sempre legal. Só que, passado 3, 4 anos que eu já estava aqui em Portugal, eu me casei. Sim, me casei, até hoje me encontro casada, já tenho uma filha. E só assim eu consegui obter o visto de residência. Esse visto de residência, ele começa por 3 anos, depois é renovado por mais 5, depois por mais 5, depois, quando mais tempo você ficar, renovado por mais 10. Eu podia renovar mais outra vez por mais 10. A questão era que o meu passaporte já não tinha prazo de validade, estava vencido. E naquela altura não é como hoje. Hoje, gente, posso afirmar para vocês que ficou tudo muito mais fácil, muito mesmo. E eu sempre tive, durante esse tempo todo que eu estava aqui, a oportunidade de ter a minha nacionalidade portuguesa.
ir buscar. Então, eu precisava da minha certidão de nascimento, pouca coisa, e dava entrada no cartório, e depois ia para um julgamento e eles iam decidir se eu estava apta, né, ser uma cidadã portuguesa. Já vivendo bastante tempo aqui, era um critério, tinha que estar aqui muitos anos, não podia ter vivido em outro país aqui da Europa, e isso tudo contribuiu, porque eu, no entanto, permaneci sempre aqui em Portugal. Não demorou nem 4 meses. A senhora do cartório me disse que era um processo muito longo, muito demorado, e tinha que se pagar na altura 250 euros. Por que eu prolonguei essa decisão? Porque eu achava que era um absurdo eu ter que pagar 250 euros. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo diferente, está melhor. Hoje em dia você não precisa pagar esses 250 euros. Por quê? Porque o governo de Portugal, ele quer sim imigrantes, ele quer sim pessoas que venham trabalhar, venham viver honestamente no país, respeitar a cultura, respeitar a sociedade, para contribuir com o quê? Com a situação financeira de Portugal. Por quê? Porque Portugal é um país velho. Os cidadãos é a maioria envelhecida. Então, a mão de obra caiu bastante. Então, o que Portugal fez? Ele entrou em acordo com países que falam a mesma língua e tentou ajustar de maneira que hoje a pessoa pode vir, entra, pode procurar um trabalho, assim que tiver o trabalho, já pode ir num serviço de fronteira estrangeira, né? E pode tirar sua documentação de boa, abrir uma conta bancária de boa, ficou tudo muito mais fácil. O problema é que essa chuva de imigração, ela aconteceu muito rápido, muito rápido. Então, Portugal é um país pequeno, que nunca investiu em infraestruturas, em casas, em prédios, porque não havia essa necessidade. Não tinha essa urgência de procura. Hoje, a procura é muito e a oferta é pouco. Então, Portugal está correndo atrás. Sim, está construindo, sim, muitas casas, mas leva seu tempo, demora, né? E por isso, a gente sabe que não vai ser fácil. Com tudo isso, essa chuva de imigração veio, muitos portugueses se aproveitaram disso, subiram a renda que eu digo é o aluguel das casas, aluguel de um apartamento, aluguel de quarto. Eu cheguei a viver num quarto, logo que eu cheguei, eu vivi na casa de uma pessoa conhecida, mas depois, para ficar mais perto do meu trabalho, eu aluguei um quarto espaçoso, com cama de casal, com banheiro, 125 euros. Tinha acesso à cozinha, tinha acesso à lavaderia, tudo. Agora não. Você vem para cá, você encontra um quarto pequeno, sem menor condições, e eles estão realmente abusando nos valores, né? E eu fico triste por isso, porque a pessoa vem em busca de uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, para a sua família, não tem nada contra. O problema é que abusaram demais. E o governo tentou colocar um travão nessa situação. Tentou, não, está tentando. O problema é que ainda vai ter eleição esse ano, muita coisa está dependendo do próximo ministro. Mas as casas estão sendo feitas? Sim, estão sendo feitas. Vai levar um tempo, pronto. Mas é como eu digo, quando você quiser vir para Portugal, pensar em vir para Portugal, você que está no Brasil, primeiro se atente ao lugar que você vai viver. Se existe muita oferta de trabalho, porque não adianta você ir para Lisboa, que Lisboa é uma cidade boa de se viver, mas o custo de vida lá é caríssimo. Casas para alugar são caríssimas, apartamentos, quarto, qualquer coisa que for em Lisboa, que é a capital, torna-se mais caro. No entanto, eu aconselho vocês viverem fora de Lisboa. Eu, por exemplo, vivo no centro de Portugal, uma cidade chamada Santarém. E a freguesia onde eu vivo chama-se Alcanena. Aqui há inúmeras fábricas de curtume, né? Que trabalham com peles para fazer
couro, sapato, bolsa. Então, assim, a mão de obra é imensa. Eles precisam sempre de pessoal para vir trabalhar. E isso já é muito bom, porque é numa cidade pequena, mas, no entanto, que tem várias fábricas e fábricas grandes, né? Não digo fábricas pequenas, fábricas grandes, e precisa sim de mão de obra, que é muito bom. A questão é saber se você vai para uma cidade, você tem que saber se há oferta de trabalho, se há casas, porque o problema maior não é o trabalho, é você achar uma casa, um teto. Isso tornou um problema em Portugal. Então, muitos que vêm para cá, tá fácil, tem trabalho sim. Mas antes, não havia essa questão de chegar e ficar desesperado à procura de casa. Não havia. Era muito simples, era muito fácil. Então, como eu disse ainda há pouco, o fluxo tornou isso muito mais difícil, muito mais complicado. Então, eu aconselho a vocês a pesquisar um local que seja distante da capital. Em Porto também eu acho que é um local que já está assim. E não tem. Eu particularmente não vejo ali muitas ofertas de trabalho. A não ser restaurante, cafés, essas coisas assim. Mas é muito difícil. Porto também é uma cidade que vive do turismo. Mas, gente, vale a pena? Vale. Vale a pena passar por muita coisa? Vale. Não foi fácil? Não, para mim não foi fácil. Isso em 2004. E mesmo assim eu não desisti. Hoje está muito mais fácil. Mas antes você se planeja, fale com alguém. Até eu posso indicar a vocês alguma das cidades que tenham oferta de trabalho, mais situações das casas, né? E a vida aqui é tranquila. Agora posso afirmar para vocês que você pode sair na rua sim, durante o dia, durante a noite, pode andar com o celular na rua, você pode usar uma joia na rua, ninguém te mexe, ninguém fala contigo, nada, entende? Só que a cultura é que ela é diferente, né? Por isso, um dos conselhos também que eu dou, que eu vejo muito aqui e fico assim, às vezes assim, passada, o brasileiro sai do Brasil, mas esquece que está vindo para um país diferente, com culturas diferentes, costumes diferentes, tem que também haver respeito. Não é porque eu estou no Brasil, eu estou em Portugal, desculpa, que eu vou fazer disso daqui um Brasil. Não é assim, entende? Os portugueses gostam sim dos brasileiros, acham que são muito divertidos, gostam sim. Não existe esse preconceito como eu falo. Existe alguns, existem. Acho que isso já ultrapassou. Agora, existe aquela coisa de você querer vir para cá, saber respeitar as pessoas que já estão aqui, os portugueses, respeitar a sua cultura, seus costumes. E isso é importante. Ser humilde, porque a humildade você chega muito mais longe. Eu era muito imatura quando entrei aqui, mas sempre fui humilde, sempre tive alguém para me apoiar, para me ajudar. E eu ainda continuo assim. Já ajudei alguns brasileiros que chegaram aqui, sim, quero ajudar, se for possível, dentro das minhas possibilidades. Contando pela minha experiência, como eu já disse, eu vivo 20 anos aqui, então posso falar com toda a firmeza, com toda a certeza, o que realmente se passa aqui. E digo a vocês, Portugal já foi um país de custo de vida muito mais barato. Hoje está um pouquinho mais caro, mas não é aquele caro de você deixar de comprar. Por exemplo, um quilo de arroz já custou 60 cêntimos, 80, e hoje ele anda por volta de 1,20 €. Tudo isso por quê? Porque a Europa está a atravessar guerras, atravessou a pandemia, tudo isso veio para dificultar a situação, né? Mas as coisas vão melhorar, vamos ter eleições em março, o primeiro-ministro, muita coisa que já foi aprovado, então continua, né? Como a questão da construção de casas e favorecendo os imigrantes também, ajudando. E
Não é fácil, digo para vocês que não é fácil. Mas é preciso ter paciência, humildade principalmente, ser muito humilde, respeitar, como eu costumo dizer, respeitar a cultura do nosso, que eu digo hoje do nosso, que é o país que eu adotei para mim, do nosso país. Não deixo de amar meu Brasil, continuo sim sendo brasileira aqui de coração, continuo sendo, apesar de ter a cidadania portuguesa, mas eu sei que eu continuo sendo brasileira. Mas é como eu digo, respeitando o país, respeitando a cultura. Aqui é um país muito lindo, um país para você conhecer. Ele não é grande, você pode conhecer através de comboio, de trem, carro próprio. E o verão daqui é ótimo. As praias, tem praias lindíssimas que eu posso indicar nesse vídeo. Se você for no meu canal, tem algumas histórias que eu já fiz, um pouco do meu lazer, né? Porque o lazer existe também aqui. As pessoas, quando entram, precisam ter que batalhar mesmo, trabalhar muito, mas depois vai colher os frutos. Você vai poder sair com sua família, vai comprar seu carro, vai fazer um lazer, vai poder viajar até para a Espanha, que está bem do ladinho, pode ir de carro mesmo. Mas, para falar para vocês que sim, vale a pena. Se esse vídeo alcançar 200 likes, eu venho aqui fazer uma parte 2. Vou falar muito mais. Vocês deixem no comentário que eu tenho muita coisa para falar. Não posso estender muito o vídeo, fica muito grande. Mas é de coração, aceitem minha sugestão, minha opinião. Ninguém é obrigado a aceitar, mas se quiser, agradeço. E que me dera eu se eu chegasse aqui e tivesse já de cara com tantas informações, eu tive que aprender na garra, na batalha. Mas eu tô aqui, eu posso afirmar para vocês, estou aqui há 20 anos, já vivi muitas coisas boas, já vivi muitas coisas ruins, é normal, é natural, mas o que importa é você não desistir. Não desista, não desista, tenha fé em Deus, que Ele vai encaminhar você. Porque eu disse mesmo, Deus não me colocou nesse país para me passar necessidade, para me passar sufoco. E eu não passo sufoco, não passo necessidade. Sempre trabalhei, sempre procurei viver uma vida certa, honesta, ser feliz, ter uma vida que todo mundo deseja. Sair na rua, fazer suas compras, ninguém mexe com você. E é isso que eu desejo para muitos que estão aqui, para muitos que querem vir, mas não venham iludidos, pesquisem, vejam vídeos, não venham assim com aquele entusiasmo logo sem pensar. Tem que estudar esses detalhes, o local onde você vai viver, se tem oferta de trabalho, se tem oferta de casas para arrendar, o quarto, se você vier sozinho, você não precisa já de imediato arrendar um quarto, porque aqui nós vivemos assim, o apartamento de um quarto chama-se T1. Aliás, um estúdio, que é cozinha, sala e banheiro, eu chamo T0. Isto. Um T1 é um apartamento com um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Gente, muitas das vezes esses apartamentos já vêm equipados com frigorífico, com placa, já não se usa mais fogão, né? Placa de indução, com aquecimentos. E então, tudo vai depender daquilo que você achar. Eu, graças a Deus, tive muita sorte mesmo nessa questão. Então, eu aconselho a você a pensar nessa situação, se quer vir, venha. Primeiro venha sozinho, analise bem, veja se você vai gostar ou não. Por acaso a gente agora está vivendo o inverno e o inverno aqui durante esses 20 anos está sendo muito extremo, né? Você sai na rua, para quem está habituado com o calor do Brasil, que é o caso, ainda hoje me custa muito o inverno. Mas o verão também não é fácil. No verão nós chegamos a 45 graus, 48, em determinadas zonas chega até 50. Mas pronto, você pode ir para uma praia, você pode ir para as montanhas,
fazer turismo de qualquer maneira, né? Mas vale a pena. Continue me acompanhando. Eu posso voltar com um vídeo parte 2 e esclarecendo dúvidas, falando mais alguma coisa, mais de algumas coisas, né? Que para falar tenho muitas coisas que possa ajudar a você. E não acredito em tudo que se fala na internet. Não acreditem. Eu lhe digo de coração, não acreditem. Mas façam sua escolha, pensam bem. Aproveitem as oportunidades. Eu não sei, já fazem 14 anos que eu não volto ao Brasil. A última vez que eu fui, minha filha tinha 1 ano. Só que ela adoeceu lá no Brasil. Então, foi complicado. Fiquei 3 meses com ela no hospital. Mas aprendi uma coisa antes de ir. Fiz um plano de saúde para ela. O que salvou a vida dela. Porque senão, depender da saúde pública, infelizmente lá, naquela altura, ela não tinha hipótese. Ela apanhou pneumonia, 2 bactérias e muito difícil. E aqui ela tem toda especialidade, tem serviço público. Como eu digo, muita coisa mudou. No meu tempo, naquele tempo era muito mais fácil. Hoje em dia, tá sim, um pouco mais difícil. Mas, gente, não é assim tão difícil como falam por aí. Já vi casos bem pior. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram, voltem no meu canal, deixa um like, curte, vai me ajudar muito. Assim como eu também tenho a intenção de ajudar vocês. Não tenho muita experiência para falar agora que eu abri o canal, mas agradeço a sua atenção por ter tirado um tempinho para ver esse vídeo. Beijinho e até o próximo.